A Bíblia é um livro que traz consigo relatos fascinantes, como a criação do mundo, em que a terra sem forma e vazia dá origem à criação de plantas, animais, seres humanos, como a história de José, o garoto vendido como escravo ao Egito e se torna o segundo homem mais importante, como a história do Davi, o pequeno rapaz que vence o gigante Golias, e tantas outras histórias que a Bíblia traz. E o que há em comum entre todas elas é que em cada uma é notável o cuidado de Deus. E esse é o tema que eu convido você a refletir por meio do evento que nós estamos preparando, que é o TL, o Treinamento Local. Siga a ABO nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, ABO Prudente. Aguardo você lá. Olá, eu sou o Matheus, em nome da ABO Prudente gostaria de dar as boas-vindas ao TL. O TL é um evento que visa capacitação e geralmente é feito em um dia, onde tem ali aplicação de estudos bíblicos, de oficinas. E aqui nós separamos o conteúdo do evento para ser transmitido em um final de semana. Então hoje nós teremos a abertura, teremos a participação da equipe de louvor da ABO Prudente e em seguida teremos a mensagem ministrada pelo pastor Danilo Coelho. Antes disso, gostaria de deixar um versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Teu amor não muda.
Olá, meus queridos irmãos, sou o pastor Danilo e é um grande privilégio estar aqui com vocês, pregando a palavra de Deus, que essa mensagem possa ser um bálsamo em um momento tão difícil que nós estamos passando em relação à pandemia. Eu sei que é um grande desafio nós estarmos sentados na frente de um tablet, na frente de um computador, na frente da televisão, mas que Deus possa abençoá-los e que você possa ficar aí firme e forte, ouvindo e assistindo a palavra de Deus, e que essa mensagem possa abençoar ricamente a sua vida, tá bom? Eu vou pregar no livro de Provérbios, num tema chamado A Sabedoria para Além da Vida. Eu vou abrir aqui o meu PowerPoint, eu vou ficar bem pequenininho aqui no canto superior direito, tá bom? Para a gente poder usar o PowerPoint, para que você consiga aí fazer anotações que você precisa, para você poder assimilar melhor o conteúdo que nós iremos pregar nessa mensagem, tá bom? Então o tema é sabedoria para além da vida. O que nós aprendemos com o livro de Provérbios? E eu quero convidá-lo a abrir as suas bíblias, seus tablets, seus celulares, aonde você estiver aí com a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 1, nós leremos do 1 ao 3. A minha versão, que eu vou estar fazendo essa leitura, é na versão Nova Transformadora, tá bom? Então eu vou só mudar aqui para que você possa aí ver melhor, tá bom? Nós vamos usar a Nova Versão Transformadora e eu farei a leitura. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas, é ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Irmãos, eu tenho a certeza que você ama o livro de Provérbios. A maioria dos cristãos ama o livro de Provérbios. Se nós pudéssemos fazer uma pesquisa entre nós, cristãos, com certeza de a cada 10 cristãos, 8 falaria que o livro de Provérbios é o livro preferido. E aí, para que a gente possa entender isso, e muitas vezes é bem interessante, não só com os cristãos, mas muitos não cristãos amam o livro de Provérbios. Muitos não cristãos gostam de ler os provérbios e com certeza em algum momento de suas vidas já leram ou conhecem um provérbio muito famoso aqui dos 31 capítulos que nós temos do livro de Provérbios. Mas para que a gente possa entender esse amor que nós temos pelo livro de Provérbios, além de ser a palavra de Deus, e muitas vezes esse amor que o mundo tem pelos provérbios, nós precisamos olhar um pouquinho para a história, nós precisamos olhar um pouquinho para o que aconteceu nos últimos séculos na humanidade. A humanidade teve algumas mudanças fundamentais que veio muito com o advento das revoluções industriais, da revolução científica e da revolução tecnológica, que fez o quê? Que fez que a ciência, o conhecimento fosse primícia principal, fosse a primícia fundamental, na verdade, para que realmente a sociedade pudesse se desenvolver. Então o homem, a sociedade em si, se tornou uma sociedade antropocêntrica, onde o homem é o protagonista da sua história, desde da Revolução Industrial, vindo aí da última grande revolução, que é a Revolução Tecnológica. E isso fez com que o conhecimento, a informação, o intelecto se tornasse uma prioridade. Tem um termo que a gente usa muito na sociologia, que é de capital intelectual. Então, o seu capital intelectual hoje, ele é muito importante para que você desenvolva a sua mão de obra e que isso venha em um retorno, seja financeiro, seja acadêmico, seja em qualquer aspecto. Então, a sociedade, nos últimos séculos, ela prioriza o conhecimento, ela prioriza a inteligência, ela prioriza a sabedoria,
ela prioriza as boas tomadas de decisões. Então existem alguns termos aí muito importantes, como inteligência emocional, você tem a programação neurolinguística, você tem aí os coaches. Então a sociedade veio mudando. E o livro de Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria, fala sobre tomadas de decisões boas ou ruins, fala de discernimento, de conhecimento, de inteligência. E aí é muito interessante que a gente precisa fazer uma pergunta que eu creio que é fundamental. Quem não quer ser sábio? Quem não quer ser inteligente? Quem não quer tomar boas decisões? Quem não quer ser disciplinado? Quem não quer ser bem-sucedido? Quem não quer ser reconhecido no mercado de trabalho? Quem não quer ser reconhecido por sua capacidade intelectual e emocional? O livro de Provérbios nos traz muitos conselhos fundamentais para que a gente possa caminhar em nossas vidas. Se a sociedade é uma sociedade onde prioriza o seu capital intelectual como base de desenvolvimento da humanidade, o livro de Provérbios será um livro e é um livro muito aceito. Qual é a grande questão dos nossos dias? A questão é, nós como cristãos, acreditarmos que basta ler o livro de Provérbios ou a palavra de Deus num todo, que é suficiente para que a gente desenvolva as disciplinas espirituais. Nós vamos aprender um pouquinho mais para frente que não basta apenas ler, que não basta apenas depositar conhecimento na nossa cabeça, que vai ser suficiente para que a gente possa desenvolver disciplinas e ferramentas espirituais. Porque nós vamos aprender, nós vamos discutir nessa mensagem, que o livro de Provérbios traz temas diversos. Se você pegar do 1º ao 31º capítulo, você vai observar que o livro de Provérbios nos ensina muitas lições fundamentais para as nossas vidas. E a sabedoria é a prioridade principal. Só que nós vamos aprender que olhar o livro de Provérbios ou a palavra de Deus através desse modelo cartesiano pode ser um grande problema. Por quê? Porque se a sociedade acredita que basta apenas depositar informação e depositar informação vai gerar conhecimento e em tese gera sabedoria, nós vamos acreditar que basta apenas ler a palavra de Deus que vai ser suficiente para a gente desenvolver práticas necessárias para uma disciplina espiritual. Eu gosto muito de um autor, de um filósofo canadense cristão chamado James Smith. E ele escreveu um livro chamado Você, Aquilo que Ama, onde ele faz uma análise sobre essa visão cartesiana que nasceu lá com René Descartes, do penso, logo existo, onde nós acreditamos que nós somos apenas a nossa mente, que tudo está trabalhando aqui na mente, que basta a gente mudar, basta a gente programar a nossa mente que vai ser suficiente para que a gente tome decisões corretas. E ele faz essa análise no livro e ele fala sobre que, na verdade, nós somos aquilo que amamos, nós não somos aquilo que pensamos. E ele usa um termo que eu acho muito interessante para a nossa discussão aqui da nossa mensagem, que ele fala de um termo que ele define como a coisificação do pensamento. E o que é a coisificação do pensamento? A coisificação do pensamento parte do princípio de que o coração da pessoa é a mente. Ou seja, essa visão cartesiana dos últimos séculos que induz a gente a acreditar que é na mente que tudo acontece, nós acreditamos que se nós depositarmos conhecimento na nossa mente, vai ser suficiente para que a gente desenvolva as disciplinas espirituais que nós não temos. E esse é um grande problema. Nós olharmos a palavra de Deus pelo método cartesiano de ser. Por quê? Porque nós vamos só ler e vamos acreditar que é suficiente para a gente desenvolver as disciplinas espirituais. E aí a gente precisa entender, e nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, e nós vamos nos aprofundar no capítulo 1, nós vamos observar que a visão de sabedoria, de inteligência, de discernimento que a Bíblia nos ensina é muito diferente da visão que o mundo nos ensina. A visão de uma vida bem-sucedida que o mundo nos ensina, a visão de disciplina, o princípio de sucesso que a sociedade nos ensina, ela é muito diferente do que o Evangelho nos traz. Então, por isso que essa coisificação do pensamento é um grande problema. Acreditarmos que o coração da pessoa é a mente, ou nós analisarmos a palavra de Deus
por esse modelo cartesiano. Mas antes de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, nós precisamos aprender que nós podemos ler os provérbios e a palavra de duas maneiras que eu defino como modelo intelectualista e como modelo cristocêntrico. O que é o modelo intelectualista? O modelo intelectualista, ele reduz o ensino e o aprendizado da palavra de Deus ao intelecto, ou seja, a coisificação do pensamento, onde as pessoas acreditam que o coração é a mente, reduz o discipulado e o aprendizado da palavra de Deus ao intelecto. Esse é o modelo intelectualista. Por isso que a sociedade gosta dos provérbios. Porque se nós olharmos os provérbios pelo modo intelectual de ser e reduzir o ensino e o aprendizado ao intelecto, nós vamos tratar os provérbios como comandos absolutos, onde basta a gente aplicar do modo exatamente como está aqui, que vai ser suficiente para que a gente tenha resultados práticos em nossas vidas. Então esse modelo intelectualista é um modelo muito perigoso de nós estudarmos a palavra de Deus. Eu gosto muito de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a palavra de Deus não pode ser reduzida ao ensino e o aprendizado ao intelecto somente, porque a palavra de Deus trabalha no nosso cardia, no nosso coração, aonde está o centro da atividade humana. Por isso que o modelo cristocêntrico, aonde a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo é definida pelo evangelho, ou seja, a forma de nós enxergarmos sabedoria, inteligência, sucesso, vida familiar, vida financeira, mercado de trabalho não é definida pela cosmovisão que o mundo nos diz o que é sucesso, mas nós definimos tudo isso dentro de um modelo cristocêntrico, onde o evangelho define o que é sucesso. Por isso que nós não devemos reduzir a leitura e o relacionamento com a palavra de Deus apenas pelo intelecto, mas nós olhamos o evangelho e o evangelho define todos os parâmetros de sucesso, de disciplina e de sabedoria. Então nós precisamos, como esse óculos, nós precisamos colocar o óculos da cosmovisão bíblica para que a gente possa enxergar o mundo pela ótica do evangelho. Aí você fala assim, pastor, você ficou 10 minutos fazendo uma introdução, você não entrou no texto, você não falou de provérbios, eu quero que o senhor explique sobre provérbios, eu quero que o senhor fale sobre o livro de provérbios. Nós vamos entrar no texto, nós vamos aqui nos aprofundar, mas antes eu quero discutir com você. Você sabe o que é um provérbio? Você sabe o significado de um provérbio? O que é um provérbio? O provérbio é um didático poético, conciso e vivido. Um provérbio transmite muitas verdades em poucas palavras. E eu até te desafio você aí no chat do YouTube colocar o seu provérbio preferido. Qual o seu provérbio preferido? Qual o provérbio que você tem de cabeceira? Qual o provérbio que você tem gravado no seu coração? Por quê? Porque todos os provérbios transmitem muitas verdades em poucas palavras. Os provérbios não são comandos absolutos. Os provérbios não são promessas. E eu acho muito interessante, tem alguns cristãos que eles leem a palavra de Deus assim. Eles pegam a Bíblia, eles fecham a Bíblia, aí eles falam assim, Deus, o Senhor vai falar comigo alguma coisa hoje. Aí eles pegam um texto qualquer e abrem. E eles leem um texto qualquer e diz, Deus falou comigo. Os provérbios não são assim. Nós não devemos tratar a palavra de Deus dessa maneira. Eles não são comandos absolutos. Não basta você reduzir ao seu intelecto apenas o que os provérbios ensinam e acreditar que a partir de agora você vai aplicar tudo o que os provérbios e a palavra de Deus ensinam. Os provérbios, na verdade, eles usam a realidade por meio de uma reflexão profunda e prolongada. Ou seja, nós amamos os provérbios, nós gostamos porque ele faz uma reflexão profunda sobre a vida,
sobre o cotidiano, sobre aquilo que somos, sobre aquilo que precisamos fazer, sobre aquilo que temos. Por isso que nós temos um amor muito grande, por isso que Provérbios muitas vezes é o livro preferido de muitas pessoas, porque nós olhamos essas muitas verdades em poucas palavras e o nosso desejo é aplicar essas verdades em poucas palavras. Depois dessa introdução, depois dessa análise, eu quero agora entrar no texto. Vamos agora mergulhar no texto e vamos agora torcer o texto, analisar palavra por palavra, entender o contexto para que nós possamos entender qual a grande finalidade do livro de Provérbios, tá bom? É bem interessante que no versículo 2, Salomão diz assim: a finalidade do provérbio é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas, é ajudá-las a compreender as instruções do sábio. Olha que interessante. As duas grandes finalidades do livro de Provérbios é ensinar. Grava isso. A grande finalidade dos provérbios é ensinar. E quando a gente olha ensinar lá no original, a palavra ensinar significa saber como, ser habilidoso. Olha como a palavra de Deus é fantástica. A finalidade dos provérbios é a gente saber como agir, é a gente ter habilidade, desenvolver recursos que contribuam para o nosso desenvolvimento, seja espiritual primeiramente, emocional, psicológico, familiar, financeiro. Então, se você lê os provérbios, você vai aprender temas de diversas áreas. E aí, qual é a primeira grande finalidade do livro de Provérbios? A primeira grande finalidade é ensinar sabedoria. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é sabedoria? Nós vamos aprender, e aí, aqui dentro do original, no hebraico, sabedoria é fazer a coisa certa mesmo quando não há leis. Vamos dar um exemplo claro de sabedoria. Você, com o seu carro, você está dirigindo o seu carro e você tem um farol vermelho. Pelo Código Nacional de Trânsito, nós sabemos que passar no farol vermelho é uma infração grave, que além de gerar multa, isso pode gerar realmente alguns problemas, que se você tiver num cruzamento, você passar no farol vermelho e tiver verde para o outro lado, você pode gerar um acidente. Mas vamos imaginar que você não tem um guarda ali diante de um farol vermelho. O que é a sabedoria? A sabedoria é você entender que o farol vermelho é uma infração segundo o Código Nacional de Trânsito e que você não vai passar no farol vermelho porque você sabe que aquilo é que você está infringindo a lei. Só que qual é a grande questão? Tem pessoas que elas só não passam no farol vermelho se tiver um guardinha de trânsito do lado. Por quê? Porque o guarda se torna a lei, não o Código Nacional de Trânsito. O que é sabedoria? Sabedoria é a gente tomar decisões corretas mesmo quando não há uma lei moral clara que nos diga explicitamente o que fazer. Só que nós sabemos que passar no farol vermelho é errado. Se você passar no farol vermelho num cruzamento de grande movimentação, você pode sofrer um acidente, colocar sua família em risco e prejudicar também as outras pessoas que estão no farol verde. Isso é sabedoria. Nós chamamos essa sabedoria de virtudes, que são o quê? Que são bons hábitos internalizados na nossa segunda natureza, no nosso coração. Nós não precisamos de um guarda para nos indicar que o farol é vermelho e que não pode passar. Nós sabemos que se nós passarmos no farol vermelho, nós estamos infringindo uma lei do Código Nacional de Trânsito. Legal? Nós também aprendemos que sabedoria é o quê? É fazer, o quê? Além de fazer a coisa certa, a sabedoria nos guiará. Enquanto nós crescermos no conhecimento e na imagem do Filho de Deus, que é a própria sabedoria. Por isso que o modelo cristocêntrico, a forma de nós enxergarmos o Evangelho, é primordial. Por quê? Porque Cristo é a base, Cristo é a referência, Cristo é a própria sabedoria. Então, por isso que a visão de sabedoria do mundo ela é muito diferente da sabedoria bíblica.
Por quê? Porque Cristo, o modelo cristocêntrico, o evangelho nos define o que é sabedoria. Entendeu? Só que a finalidade aqui dos provérbios, além de você ser habilidoso com a sabedoria, além de você aprender a fazer a coisa certa, mesmo quando não há lei, é você olhar para Cristo como a própria sabedoria. A segunda grande finalidade dos provérbios é ensinar disciplina. E disciplina é um tema da moda, né? Então você que quer emagrecer, você vai para academia, você faz caminhada, você que precisa passar numa prova, para um concurso, para uma federal, você vai estudar tantas horas por dia. Existe dezenas e dezenas de livros ensinando como a ter disciplina. Mas quando a gente olha o termo disciplina na palavra de Deus, que significa instrução, essa palavra aqui no hebraico, ela significa um treinamento forte, com forte cobrança por quem instrui. Ou seja, qual é a finalidade número 1 dos provérbios? É ensinar você a tomar decisões corretas quando não há leis morais, mas com disciplina, ou seja, com um treinamento forte, com uma forte cobrança por quem instrui. Por quê? E aí tem um sentido muito legal aqui no original, no hebraico de disciplina, que é aquele instrutor que coloca o dedo na sua cara e diz assim, tem que ser assim, tem que ser assado e eu vou te ensinar. Porque a sabedoria frequentemente vem pela dor. Quando nós somos confrontados pelos amigos, pelas lições que aprendemos com os nossos próprios erros. Tornar-se sábio é tornar-se uma pessoa disciplinada, não inclinada à impulsividade, mas ao autoexame e à reflexão clara. Então é aquele treinador que coloca o dedo na cara lá do capitão e faz com que ele tenha disciplina, e ele atravessou o campo todo. Então a primeira grande finalidade do livro de Provérbios é ensinar sabedoria e disciplina e instrução para as pessoas. A segunda grande finalidade está no versículo 3, que é o quê? Que continua sendo ensinar, saber como, ser habilidoso, mas agora a segunda grande lição é ter uma vida disciplinada. Olha que interessante. Se a primeira finalidade é sabedoria, a sabedoria ela gera uma disciplina, ela gera uma experiência, ela gera boas tomadas de decisão. Então, quando você tem sabedoria, você tem disciplina, ou você vai ter disciplina, porque são as duas finalidades principais. E isso vai trazer para você recursos e vai trazer para você uma vida disciplinada. E aqui, vida disciplinada é o quê? É o casamento do pensamento com a experiência, para nos tornar competentes em relação à realidade da vida. Vocês entenderam aqui? É o casamento do pensamento com a experiência para nos tornar competentes em relação à realidade da vida. Então nós não temos uma vida disciplinada sem a sabedoria, através do evangelho, junto da disciplina. Então essas duas primeiras finalidades, ela gera o quê? Uma vida disciplinada. Só que ela também gera uma vida bem-sucedida. E o que é uma vida bem-sucedida? É olhar para o modelo cristocêntrico, aonde Jesus é a própria sabedoria, e dentro do evangelho, o evangelho definiu o que é sucesso para a gente. É definir o padrão de família, é definir o padrão de ser um bom vizinho, de ser um bom funcionário, de ser um bom cidadão, de entender. O evangelho define quem somos. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós, de morrer e ressuscitar, o seu grande amor de morrer por nós, o evangelho define quem somos. É olhar para o modelo cristocêntrico. Então, uma vida disciplinada e bem-sucedida, ela é definida por essa cosmovisão bíblica. E isso é muito fundamental para que a gente possa o quê? Viver a sabedoria de acordo com a palavra de Deus. E essa sabedoria transformar a nossa vida. Mas é muito interessante, porque você tem nesses dois versículos o que nós chamamos do complemento, né?
aonde você tem a primeira frase e você tem um complemento na segunda. Eu não vou entrar aqui, por exemplo, a finalidade no versículo 2 é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções do sábio. No 3, a sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Eu não vou entrar nessa segunda parte desses versículos, por quê? Porque o objetivo é a gente trabalhar primeiro as suas finalidades e numa outra oportunidade nós podemos trazer uma outra mensagem que seja a sequência do que eu estou pregando hoje. Porque nós vamos aprender com esses primeiros versículos de Provérbios 1 que a resposta para entender o que é o certo, justo e imparcial está no capítulo 2, aonde o autor diz assim, que nós precisamos dar ouvido à sabedoria, que nós precisamos concentrar o nosso coração no entendimento, que nós precisamos clamar por inteligência e nós precisamos pedir por entendimento. E aí lá no final, no meio do capítulo 2, Salomão diz assim, que aí a sabedoria entrará em nosso coração e o entendimento guiará as nossas vidas. Então, assim, o capítulo 2 é fantástico. Por quê? Porque o capítulo 2 complementa o capítulo 1, mas não é a nossa proposta nessa mensagem. Quando a gente aprende as duas finalidades principais do livro de Provérbios, que é ensinar sabedoria e disciplina, ter uma vida disciplinada e bem-sucedida, nós precisamos aprender como acontece isso. Como que nós podemos ter sabedoria? Como nós podemos olhar para o modelo cristocêntrico? O que nós temos que fazer? O versículo 7 nos traz a resposta. O versículo 7 diz assim, que o temor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Existem 3 grupos de pessoas que Salomão e os outros escritores do livro de Provérbios diz que realmente não se preocupam com a sabedoria e desprezam o temor do Senhor. Um deles são os tolos. Um outro grupo são os ingênuos. E o terceiro são os zombadores. Então você vai observar que esse grupo, os tolos, é muito frequente no livro de Provérbios. Mas nós não vamos aqui trabalhar e nós não vamos aqui entrar na questão do tolo. Mas eu quero discutir com vocês o que é temor. Por quê? Porque o autor está dizendo assim, Salomão, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou seja, quer ter sabedoria, quer ser uma pessoa disciplinada, quer ter uma vida bem-sucedida, quer ter uma vida disciplinada, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E aí a pergunta que fica é, o que é o temor do Senhor? Você já parou para pensar? Porque quando a gente fala de temor, já vem a palavra medo, já vem aquela palavra respeito, mas de um modo servil. Então, muitas vezes a gente acha que o temor é ter medo de Deus. A gente acha que temor é a gente respeitar Deus como aquele guardinha de trânsito que vai nos dar a multa porque nós passamos no farol vermelho. Nós temos temor do guarda de trânsito porque ele é uma autoridade e ele pode nos multar. Aí a gente não passa no farol vermelho porque ele tem o poder de canetar e de nos dar uma multa e vai doer no nosso bolso. Esse é o temor servil e de medo. Mas na verdade, e aí eu falando sobre isso aqui, o temor do Senhor é apenas o quê? Medo do castigo? Muitos acreditam que sim. E na verdade, em partes, na sua estrutura pode até ser. Eu tenho medo do meu pai e da minha mãe, porque eles podem me corrigir com a vara, então isso é medo do castigo. Mas na verdade, temor do Senhor é aquele sentimento de maravilhamento por alguém. Ou seja, na verdade, o temor resulta no respeito, no amor, no carinho que eu tenho por alguém. E esse sentimento de maravilhamento faz com que eu siga, sirva e seja alguém diferente, não por causa do medo do que vai acontecer, mas por aquilo que Deus é. E isso é uma diferença gritante. Por quê? Porque, na verdade, o temor do Senhor
é um relacionamento com Deus em que lhe obedecemos por amor a quem Ele é. E somente uma visão de fé do amor sacrificial de Jesus por nós é capaz de ao mesmo tempo nos humilhar e nos fortalecer no jubiloso temor do Senhor. Então, o temor do Senhor pode ser apenas medo do castigo? Pode. Você teme a Deus por aquilo que Ele pode fazer contra você, se você pecar. Mas aqui, temor tem um significado de encantamento, de um sentimento de respeito, de amor, não por aquilo que Deus pode fazer contra você, mas por aquilo que Ele é. E isso é muito importante. Por quê? Porque existe uma diferença entre o medo servil e egoísta e o verdadeiro temor do Senhor. Existe uma maneira de enxergar o que é temor. E Salomão está nos ensinando que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então a gente olha a Deus por aquilo que Ele é, a gente olha a Deus por aquilo que Ele faz, pelo grande amor dEle por nós. Então nós tememos, e esse temor é o princípio básico de conhecimento e de sabedoria. Sabe por quê? Porque existe duas maneiras de nós pensarmos sobre a vida. Você sabia que existe duas maneiras de nós enxergarmos e pensarmos sobre a vida? A primeira grande forma que nós podemos enxergar é que Deus seja o nosso temor, seja o centro da nossa vida. Por isso que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se Deus é o nosso temor, Ele é o centro da nossa vida. O grande problema é que nós queremos ser protagonistas das nossas histórias. Nós não queremos deixar Deus ser o centro da nossa vida. Mas nós também temos a segunda forma de enxergar. A palavra de Deus ser o nosso juiz inquestionável da verdade. Onde a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Onde a palavra de Deus é o nosso juiz. Ela que define aquilo que somos. Por isso que aquele modelo cartesiano, modelo intelectualista, apenas de ler, não é suficiente para transformar nossas vidas e as nossas histórias. A palavra de Deus precisa ser o nosso juiz inquestionável da verdade. E aí, eu quero terminar a minha mensagem com 3 aplicações básicas olhando para Jesus. E aí eu termino a minha mensagem. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos 8, 34 e 35. Nós vamos usar aqui a versão revista e atualizada, tá bom? Então tem aí a imagem da Bíblia. Se você usa essa versão vai ficar mais fácil. Então o texto diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, por causa do Evangelho, salvá-la. Quero terminar minha mensagem com 3 aplicações fundamentais para as nossas vidas, olhando para esse texto e olhando para o modelo cristocêntrico. A primeira grande lição: negue a sua própria sabedoria para viver a sabedoria de Cristo. É muito interessante que Jesus diz assim, lá no 34, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Nós conhecemos esse texto, nós estudamos esse texto muitas vezes, mas tem uma palavrinha que muitas vezes nós deixamos passar e nós não percebemos que ela é muito importante para a exegese desse texto. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim. A palavra após aqui significa atrás, coisas que estão atrás. Ou seja, nós não temos que chegar a Jesus à frente dele, nós não temos que estar do lado de Jesus, nós não temos que estar abaixo ou acima de Jesus. Nós precisamos estar após ele. Por isso que eu gosto muito de João, capítulo 3, verso 30, onde João Batista diz assim, lá no final, quando ele percebe que Jesus é o Messias: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então Jesus está nos chamando para que nós deixamos ele crescer em nossas vidas e nós diminuímos. Por isso que é necessário nós negarmos a nossa própria sabedoria.
negarmos a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo e deixar que a cosmovisão bíblica, o modelo cristocêntrico, nos molde, para que a gente viva a sabedoria de Cristo. Porque a palavra negar aqui significa esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Para que nós possamos ser seguidores de Jesus, nós esquecemos de nós mesmos, nós negamos a nossa visão, nós perdemos a visão e o interesse próprio por causa de Jesus. Por isso que negar a nossa própria sabedoria é fundamental para viver a sabedoria de Cristo. Por isso que a gente precisa entender que viver o Evangelho é uma tarefa difícil, porque nós temos que negar o nosso eu, nós temos que negar os nossos paradigmas para que a gente viva o Evangelho através daquilo que Jesus é. Nós precisamos nos negar. No Evangelho nós somos chamados a negar tudo aquilo que construímos, tudo aquilo que somos, para viver um relacionamento profundo com Cristo. Por isso que eu gosto muito de Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, onde Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E aí lá no 20 ele fala assim: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e eu vivo nesse corpo terreno pela fé em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por mim. E eu acho isso fantástico, porque o apóstolo Paulo, quando ele usa essa palavra, quando ele diz que está crucificado com Cristo, pode pensar assim: peraí, pastor, então quer dizer que eu preciso ir para a cruz como Cristo foi e ser crucificado com Cristo? É óbvio que não. Mas aqui existe uma ilustração muito importante, porque a palavra, quando Paulo usa essa palavra para dizer que ele foi crucificado com Cristo, ele está dizendo assim que pela morte de Cristo na cruz, tornei-me totalmente separado, morto para a minha forma antiga de ser e agir. Isso é negar a si mesmo. Isso é negar a nossa própria sabedoria e viver a sabedoria de Cristo. A segunda grande lição, ainda do versículo 34, é: para viver a sabedoria de Cristo, nós precisamos pagar um preço. Por isso que Jesus fala assim: tome a sua cruz e siga-me. Olha que interessante. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Agora, além de eu negar, eu pego a minha cruz e eu sigo Jesus. E é muito interessante, porque essa palavra tomar aqui significa, na verdade, erguer e levantar do chão. E aí, quando a gente olha nas biografias dos evangelhos, a gente vê que os guardas romanos tentaram colocar alguém para carregar a cruz de Jesus com ele. Jesus falou: não, eu vou carregar minha cruz. E aí, nós estamos no capítulo 8 de Marcos. Jesus está prevendo o que ele iria fazer. E ele nos chama a carregar do chão, a levantar nossa cruz, colocar nas costas e carregar como ele e segui-lo. Ou seja, temos que pagar um preço. No Evangelho, nós sempre vamos pagar um preço muito alto. Muitas vezes é uma perseguição, é uma batalha, é um sofrimento. Os discípulos, como muitos e muitos cristãos, pagaram com a própria vida. Mas esse é o Evangelho, é pagar um preço, é pegar a nossa cruz no chão e carregar ela nas costas e seguir. Porque a palavra que seguir no original significa tornar-se um discípulo. Nós só nos tornamos um discípulo de Jesus quando nós estamos indo atrás dele, negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz, pegando do chão e levantando ela e seguindo a Jesus. Nós sempre vamos pagar um preço. Nós sempre teremos que pagar um preço. Só que nós somos uma sociedade, nós não gostamos de pagar preço nenhum. Por quê? Porque nós queremos ser os protagonistas das nossas histórias. Nós não queremos diminuir para que ele cresça. Nós não queremos diminuir para nos tornar discípulo de Jesus. E a última lição que eu quero compartilhar com vocês é: no Evangelho, perder a nossa vida é ganhar a sabedoria de Cristo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. É muito interessante, porque aqui nós aprendemos que Jesus diz assim: quer ganhar a sua vida? Conforme o que o mundo diz, você vai perder.
Quer perder sua vida? Você vai ganhar. E aqui a palavra perder significa sair inteiramente do caminho, ou seja, Jesus está nos ensinando a sair do nosso caminho, a tirar os óculos da nossa cosmovisão, colocar os óculos da cosmovisão bíblica através do Evangelho e sair do nosso caminho e viver o caminho dele. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós queremos ganhar, nós vamos perder. Nós vamos deixar o nosso caminho, nós vamos sair das nossas próprias concepções de vida e nós vamos nos tornar discípulos de Jesus. Por isso que ele fala, se você quer perder, você vai ganhar e você vai salvar a sua vida. E a palavra salvar aqui significa o resgate para preservar alguém que está em perigo de destruição. Ou seja, quando nós perdemos a nossa vida por causa do Evangelho, na verdade nós estamos nos preservando, sendo resgatados de um perigo de destruição. E isso é muito importante para o entendimento do que é o Evangelho. Por isso que o modelo cristocêntrico é fundamental para nós entendermos o que é sabedoria, o que é inteligência. Por isso que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, para que a gente possa, através da palavra de Deus, definir aquilo que nós somos. E eu quero terminar a minha mensagem com uma história, eu não sei se você já ouviu essa história, do copo de leite. Uma história muito bonita que diz que um jovem estudante de medicina no interior do Brasil, ele era muito pobre. E ele só tinha dinheiro para os livros. E nos intervalos das aulas, ele tinha aula de manhã e à tarde, e na hora do almoço ele ia lá na cidade que ele estava estudando, batia em porta para poder pedir comida, pedir ajuda e explicar a situação dele. Conta a história que esse jovem bateu na porta de uma família cristã e uma jovem muito bonita o atendeu. E ele tinha o costume de sempre pedir comida. Só que a beleza dela era tão grande que ele se esqueceu de pedir comida e ele pediu um copo de leite. Aí aquela jovem foi lá na casa dela, trouxe um copo de leite. Aí aquela jovem começou a falar de Jesus, falou que a família dela sempre ajuda as pessoas, etc e tal. E o jovem ficou encantado. Tomou o copo de leite e foi embora, seguiu a vida dele. 20 anos depois, aquela jovem não é mais uma jovem, já é uma jovem senhora. E ela começa a ter alguns sintomas muito graves de uma doença. E ela é internada no hospital da cidade. A história diz que aquela mulher entra na UTI e os médicos não conseguem resolver o problema dela, ela está à beira da morte. Aí o diretor do hospital teve uma ideia. Vamos mandar ela para o hospital da capital, porque eles têm mais recursos e vai ajudar a salvar a vida dessa mulher. Beleza, essa mulher vai de helicóptero para a capital e ela chega no hospital, já com os médicos lá residentes, com os enfermeiros, e começa todo o procedimento de levá-la para a UTI. Só que o diretor do hospital passa em todos os leitos para observar todos os pacientes. E aí o diretor do hospital quer conhecer essa nova paciente que chega lá no hospital dele. Olha que interessante. Quem é o diretor do hospital? Aquele jovem estudante de medicina de 20 anos atrás. Quando ele olha aquela mulher, ele lembra dela e ele diz assim para os seus médicos, pode deixar que eu vou cuidar desse caso, pode deixar que aqui eu vou tratar dessa mulher. Os seus médicos, o seu corpo médico não entende. Como assim? O diretor nunca se preocupou em cuidar de um caso específico, por que ele quer cuidar desse caso? A história diz que aquele diretor foi cuidar daquela mulher e ficou 2 semanas estudando o caso dela, trabalhando, tentando descobrir o que aquela mulher tinha. Depois de 2 semanas, aquele médico consegue salvar a vida daquela mulher. E ela já passa da UTI para semi-UTI e ela vai para o quarto. E a história diz que é o último dia dela no hospital. Só que aquele hospital da capital é um hospital particular, onde ela não tinha condições de pagar, porque ela veio do interior. E o hospital era um hospital de primeira linha. E aí aquela moça recebe a conta do hospital.
A história diz que ela começa a ler todos os procedimentos que foram feitos ali nela. Então, 50 esparadrapos, 10 Stencer, 30 seringas, e ela começa a chorar. Por quê? Porque ela começa a observar que ela não teria condições nenhuma de pagar aquela conta. Então ela começa a ler, e vai chegando no final e ela começa a chorar compulsivamente. E ela olha a conta, R$200 mil, e aquilo no coração dela bate muito grande. Só que ela se esqueceu de uma última frase no final da conta, lá na folha de despesa dela, que estava escrita assim: sua conta foi paga por um copo de leite. Pegaram? Irmãos, nós somos chamados a negar nossa própria sabedoria. Nós somos negados a negar a nós mesmos por causa do Evangelho, por aquilo que Cristo fez por mim e por você. Nós devemos ter temor, nós devemos amar a palavra de Deus e viver o Evangelho de uma maneira magnífica por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Que nós nunca esqueçamos daquilo que Jesus é nas nossas vidas, que possamos olhar e possamos viver o Evangelho na sua intensidade, para que a palavra de Deus possa te transformar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero orar por você. Santo e eterno Deus, que Deus possa abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo, que Deus abençoe cada família. Eu não sei o que se passa, mas se há alguém desempregado, se há alguém doente, se há alguém sofrendo no casamento, se há alguém passando uma dificuldade muito grande, que o Senhor possa cuidar. Se há alguém que não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ele possa ter tomado uma decisão hoje por Jesus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que esse momento tão difícil, em nome de Jesus, vai passar e nós estaremos reunidos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Deus te abençoe. Bom, então a abertura do TL já está chegando ao fim. Não perca amanhã, no nosso próximo vídeo, teremos oficinas que serão aplicadas. E deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal. As nossas redes sociais, os links delas estão na descrição do vídeo. E nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado. Siga a ABO nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, ABO Prudente. Aguardo você lá.